Vamos serenar os nossos corações e agradecer a Jesus, ao nosso Mestre Maior, a espiritualidade boa e amiga sempre presente nessa casa, ao nosso amigo inseparável, que é o nosso mentor espiritual, o anjo de guarda. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, nesta casa, com o coração e a mente aberta, para o esclarecimento que teremos com a palestra da nossa irmã Vanderleia. Que Jesus possa abraçá-la, dar o dom da palavra, da exemplificação, da explicação, para que todos igualmente, possam entender a mensagem de Jesus. Que a leitura da Guiomar seja esclarecedora, preparando os nossos corações e mente para o que vier. Tranquilos e serenos, com o coração cheio de amor e paz, vamos ouvir o Evangelho de Jesus. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus fez do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo, e nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser, pois, por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem, e sem esse procedimento o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Não se deve, portanto, tomar este princípio no sentido amplo e limitado? Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido de censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter esta autoridade, e ainda mais, usamos de forma injusta, caso façamos, o direito da condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que dá do bem, isto é, que ressalta de forma bem clara nas palavras de Jesus.
E agora? Tem que cuidar para não gritar. Abaixa lá. Um pouquinho. Gente, não julgar para não ser julgado. A gente sempre está julgando. Eu, pelo menos. Eu ainda posso me considerar aqui, ó. Alguém já ouviu? Há muito tempo eu ouço isso nas agendas, às vezes vinha assim algumas frases, né, de algum sábio da antiguidade aí. Pessoas sábias falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas e pessoas medíocres falam de pessoas. Eu não me considero ainda, não digo que eu 24 horas do meu dia eu esteja falando de alguém ou pensando mal de alguém, julgando alguém, mas certamente esse pensamento ainda me vem à mente. Ainda me vem à mente. E isso nos desequilibra, nos torna também até perturbado, se a gente começar a se incomodar muito com a falha do outro, né? Então, assim, não sei, cada um faz a sua avaliação aqui, mas hoje a gente vai aprender um pouquinho. Primeiramente, julgar. No dicionário lá, o que vamos encontrar? Avaliar, sentenciar, formar uma opinião, formar um conceito, uma sentença sobre determinada coisa. Nesse caso, a gente está falando do ser humano, né? A gente olhar para o outro e fazer um julgamento dele. Esse julgamento ele pode ser positivo ou negativo. É claro que aqui a gente vai falar do negativo. Mas como pode ser sim o positivo? A gente vê muito no Facebook, naquelas figurinhas, né, que a gente compartilha, pessoas assim decepcionadas com o outro, né? Chateadas, melindradas, porque, na verdade, às vezes a gente faz uma expectativa de uma pessoa que de fato ela não é. É nossa ilusão que montou aquele contexto e de fato ela não é. Daí depois eu descubro que ela não é tão boazinha assim, ou que ela não fez todas as minhas vontades, enfim, qualquer coisa, e aí eu descredibilizo ela. Mas no fato, de fato, eu é que a idealizei assim, né? De fato, na verdade, todos nós temos os defeitos, né? Mas a gente idealiza o ser como perfeito ou como uma pessoa muito boa, muito querida por algum critériozinho lá que a gente, né, supervalorizou e depois a gente se decepciona. E na verdade não tem que se decepcionar, porque na verdade as pessoas são assim, elas falham, como a gente também falha, né? Então, no negativo é quando a gente aponta o erro do outro, que pode ser do menor ao maior. Se a dona Sandra, por exemplo, deu uma surra, mas uma surra num neto. Eu sei que ela tem netinhos, né? Então, assim, eu não devo, mas uma surra assim de levar a criança para o hospital, de deixar hematoma, enfim, é uma coisa feia, tá? Coitada, né, dona Sandra? Mas eu tenho que usar as pessoas de exemplo. Aí, eu não devo condenar a dona Sandra, a pessoa dona Sandra. Eu devo condenar, sim, o ato. É isso que o Evangelho nos disse, que foi de maltratar, a ponto, né, de criar hematomas, enfim, ter que levar para atendimento médico, internação, cirurgia e sei lá mais o quê. O ato das pessoas devem ser condenados, se eles são maus, mas não as pessoas. Porque quando alguém comete qualquer engano, qualquer erro, do menor ao maior que seja, quem é que vai pagar a conta disso? Gente, é a própria pessoa. Lógico, o netinho nesse exemplo levou, né? Foi uma dor para ele. Mas quem vai ter que responder lá em cima é a dona Sandra. Então, assim, aquele exemplo de Pomerode, aliás, foi Pomerode que deu aquele rapaz que matou a namorada, carregou ela na Saveiro. Muitos talvez nem estavam em Blumenau, foi agora em dezembro, né? Naquelas férias de Natal. Alguém lembra desse caso? O rapaz matou a namorada porque ele não aceitou o fim do relacionamento, colocou ela atrás da Saveiro e rodou e a polícia perseguiu e chegou ali em Indaial na BR-470 e ele bateu. Morreu ele e o corpo que estava atrás, já morto também, né? Enfim, mas o que eu quero dizer com isso? Me chocou tanto aquele caso, não sei se porque era época de Natal, a gente estava tão bem, né? E no Natal acontecia aquilo, próximo do Natal, eu não lembro se foi antes ou depois. Aquilo me chocou, mas eu sempre lembrava um entendimento que eu aprendi aqui. Que, sim, aquele espírito que sofreu tudo isso, a gente deve ter piedade, misericórdia, né, com ele que sofreu tudo aquilo. Mas quem realmente a gente deve colocar o nome, de repente, ali no livrinho de oração, fazer oração em casa e vibrar por ele, é o rapaz que cometeu esse ato. Porque é ele quem vai ter que sofrer, né, duras penas, assim, ó, com a sua consciência do mal que ele fez.
é Ele. Isso que a gente tem que aprender, né? A realmente não condenar o criminoso, aquele que errou, e sim orar por ele para que ele se perceba, crie a lucidez do seu erro e queira reparar. Porque até Divaldo diz, né? O mal que me fazem não me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço, né? Então, é um dever condenar o ato maldoso, aquilo que vai tirar a sociedade, né, do eixo, digamos assim, que está infringindo alguma lei moral, mas o ser humano não. O ser humano sempre deve ser merecedor da nossa misericórdia, da nossa caridade, da nossa, sabe, do nosso perdão, compreensão, enfim. Gente, qualquer erro de qualquer trabalhador espírita, a gente está aqui e não é perfeito. Só quem vai ter a condição de nos julgar, eu falo trabalhador espírita porque eu gosto de frisar isso, que a gente não é perfeito. Que a gente tem nossas falhas, a gente erra lá fora. Mas devemos errar menos, com certeza, a cada dia, pelo aprendizado que se tem aqui. É essa a nossa batalha, né? E hoje a gente está aqui, amanhã podem ser algum de vocês aqui no meu lugar. Então, isso é muito primordial. A gente pensar que a gente é imperfeito e que lá fora a gente pode cometer esses erros, mas que a gente não pode e nem deve ser julgado por ninguém. Porque a gente não vai querer ser julgado, então também não devemos julgar os demais. Mas assim, por quê? Porque só Papai do Céu tem esse direito. Até Jesus, quando esteve aqui, não se achou no direito de ser juiz de ninguém. Jesus Cristo, que foi o ser mais perfeito que botou os pezinhos aqui, não se achou no direito de julgar ninguém. Então quem somos nós para julgarmos alguém? Quem? Ninguém. O Zé Araújo, de vez em quando, nas suas reuniões, fala: Papai do Céu vai me julgar dos meus atos, e a minha consciência. E é isso aí mesmo. Papai do Céu e a consciência da gente, né? Na minha pesquisa, que eu estudei mais pela internet dessa vez, na Grécia, os antigos, nos julgamentos antigos, julgamentos criminosos mesmo, antigos, eles eram feitos no escuro, de luzes apagadas à noite. E sabem por quê? Porque aquela equipe que iria julgar não poderia ver quem era o criminoso. E eu achei muito interessante isso, porque quando a gente vai, por exemplo, querer fazer algum julgamento, ele pode ser de 3 formas: tendencioso, precipitado e severo. O que eles quiseram dizer com isso? Se eu não gosto, por exemplo, o criminoso, tá? Ele, vamos supor, ele é de uma determinada raça lá, ou de uma determinada origem. Eu não gosto dos alemães, por exemplo, né? Aí ele é daquele determinado país, enfim. Se eu vejo isso e consigo perceber com os meus olhos isso, e não somente a acusação que está feita, eu vou criar um preconceito já. Eu vou criar sabe, eu vou ter minhas preferências e meus preconceitos. Então isso vai me influenciar. Então eles faziam isso na escura e eu achei muito interessante isso. Porque realmente tem lógica. Quando a gente vai analisar uma pessoa, eu vou querer formar algum conceito sobre ela, eu vou usar as minhas preferências. Mas a roupa que ela está usando eu não gostei. Então eu já não gostei dela não. Nem esse cabelo, nem o jeito que ela senta, não é verdade? A gente já vai criando um preconceito e já vai fazendo uma triagem mental das nossas preferências. Eu gostei mais dela, então eu vou dizer que ela é inocente e ela é culpada. Eu gostei mais dela. Não é verdade? A gente vai criar isso sim. E além disso, é precipitado sim. Porque a gente mal sabe de todos os fatos, não conhece toda a verdade, não deu tempo para ser apurado tudo, de repente, e já taxa lá um conceito fechado sobre aquela pessoa. Mesmo não aguardando o tempo para nos trazer mais informações, né? E severo e insensível, porque tem gente que fecha aquele conceito e não se abre para mais nada. É aquilo que eu já determinei, eu estou falando que aquilo que eu penso a respeito daquela pessoa é a verdade, aconteceu, e estou, né, afirmando isso, e não mudo minha opinião. Não percebo se isso aconteceu uma única vez na vida dela, ou se isso é cotidiano na vida dela, aquele determinado erro, e simplesmente eu sou insensível e não mudo, né? Não procuro saber a motivação que levou aquela situação daquela pessoa, nada. Já julgo ela e faço aquele conceito e ainda por cima espalho. E contamino pessoas, gente. Porque assim, muitos aqui, isso é certo que eu vou falar,
se simpatizam comigo, outros não. Muitos ficaram na palestra porque até gostam da minha palestra, outros não gostam. Estão aqui porque querem o passe, ainda querem conversar com alguém lá fora, a carona não chegou, então de repente ficando. Isso é uma verdade, eu não vou poder agradar ninguém, nem Jesus agradou a todos. O Zé não agrada, ela não agrada, ela não agrada, isso é natural. Mas como eu falei já em outras palestras, a gente tem que ver se não é antipatia pela personalidade. Ah, Vanderlei é muito sério, ou é muito fechada, enfim, qualquer coisa que possam pensar ao meu respeito. Mas às vezes eu sou uma pessoa boa, às vezes não. Quero dizer assim, às vezes eu quero dizer, apontar, eu vou me esclarecer melhor, né? Eu quero apontar que às vezes a gente acusa, mas não vou com a cara dela, não vou, mas ela pode ser uma excelente pessoa, mas é só pela antipatia do jeito de ser da pessoa. E eu digo para vocês de carteirinha que o Espiritismo, é com respeito que eu falo isso, mas para mim foi um baita tapa na cara. Conhecer essa doutrina foi um baita tapa na cara, porque me fez ver muita coisa da maneira, pela dor. Como pela dor, assim, não que a minha vida lá fora teve que ter dores e mais dores, né? Acontecer situações para me trazer para cá, mas pela dor assim, ó, cara, eu pensava desse jeito, estou vendo que não é, e ficar mudando o conceito, entendeu? Permanentemente, como eu pensava equivocado, não é assim o negócio. E uma das coisas é que, por exemplo, se eu não gosto de determinada pessoa, porque ela ri de graça, ela ri à toa, eu não sei, eu sou mais séria, e ela ri de graça, eu não gosto dessa pessoa que fica rindo, parece que sem motivo, eu posso ser ela amanhã. Porque como a gente sabe que vai reencarnar, a gente pode vir naquela personalidade, com aquela ótica de vida, com aquele jeito de ser, eu posso ser ela amanhã, na minha próxima encarnação. Então, por isso que é um tapa na cara que eu quero dizer, porque é muito cuidado com o que a gente pensa a respeito do próximo, com o que a gente faz, porque a doutrina espírita, ela é perfeita. Não tem, gente, ela é perfeita. E ela, por essas análises, por essas reflexões, a gente vai aprendendo, compreende? Porque a gente vai ter uma outra personalidade na outra vida. A gente, por exemplo, eu não gosto do povo alemão, por exemplo, né? A Alemanha ganhou a Copa, quantos aí não são mais, né, fãs da... De repente, sei lá, só por causa da Copa. Eu não tenho nada a ver com futebol, mas um exemplo. Estou falando só o povo alemão para dar uma entonação. A gente pode nascer naquele país no próximo. Não gosto dos americanos. A gente pode nascer lá? Vai saber. Né? Então a doutrina espírita, ela vive nos, né, puxando a orelha, digamos assim, de verdade, para que a gente reflita melhor sobre as nossas ações. E também, gente... Então, como eu falei, é muita responsabilidade de qualquer julgamento que a gente influencia e induz pessoas. Se eu falar para a dona Sandra mal da Guiomar, quando ela for falar com a Guiomar, ela já vai estar com tudo aquilo na mente dela, o que eu disse, e ela pode estar já processando tudo aquilo. A Vanderlei falou aquilo e é verdade. É verdade. Estou sentindo que é verdade. Né? Ela está me falando aqui, mas quer dizer, ela mentalmente ela já está absorvendo realmente e confirmando que o que eu falei é verdade. E muitas vezes não é. E outra situação que vocês já devem ter ouvido falar é as 3 peneiras de Sócrates, né? É mais ou menos a historinha assim. O servo chegou para o mestre e disse: mestre, quero lhe contar algo. Aí o mestre disse assim: pois bem, o que você quer me contar? Você já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Que isso? É o sabor das minhas emoções, eu falando aqui, tá? Para resumir bem, para a gente dar tempo de continuar bastante aqui, sobrar tempo. Aí o servo não sabia o que eram as 3 peneiras. Aí ele disse então, sábio, olha, você já passou pela peneira da verdade? É verdade o que você vai me falar? Não sei se é verdade. Tá, e é bom o que você vai me falar? Não sei se é bom. E útil? É útil o que você vai me falar? Não é útil. Então vamos deixar para trás. Então, procuremos usar essas 3 peneiras. Se aquilo que a gente tem para falar do próximo é verdade, é bom, é útil. Como eu falei, vou dar um exemplo agora para a gente melhorar isso. Eu soube que a dona Sandra anda passando um monte de cheque sem fundo aí na praça. Tá? Verdade, gente. É verdade. Eu estou falando que aqui é verdade. E aí a dona Sandra passando um monte de cheque sem fundo e ela vai vender o negócio com a dona Sandra e eu estou sabendo. Não me custa alertar a Guiomar e dizer, olha, Guiomar, estou sabendo, é fato, é verdadeiro. É bom eu te dar essa informação, vai ser útil para ti essa informação, para você não cair na dela. Que a dona Sandra está passando cheque sem fundo por aí. Estou sabendo e é verdade. Eu sei, eu realmente confirmo isso. Então,
é um nosso dever alertar o próximo. Porque com isso a gente impede mais um erro dessa santa criatura aqui. Né? Que vai ter que responder por todo o mal que está fazendo. Entendem? Então é muito importante que a gente faça uso desse nosso dever, de alertar as pessoas com relação a essa situação, evitar o mal. Porque o que determina uma coisa que você vai falar do teu próximo? A sua intenção. É isso que vai pegar. Se a sua intenção é boa, que não é, na verdade não é prejudicar ela, é proteger ela do engano, e também, sim, está ajudando essa, porque é um pecadinho a menos, digamos, na sua lista, né? Mais ou menos isso, né? Está entendendo a intenção? Quanto é importante observar a intenção das nossas palavras, né? Outra coisa, gente. Se é difícil para nós alguma melhora, né? Por exemplo, assim, quem daqui gostaria, por exemplo, porque na verdade o que ocorre é assim, ó. Quando a gente olha o outro, a gente vê um monte de defeito do outro, né? E sabe apontar um por um, que dentro da nossa ótica de vida é defeito. Mas se a gente fosse se colocar no lugar do outro, talvez a gente não conseguisse vencer aqueles defeitos. Porque já é tão difícil conseguir vencer aqueles que a gente já tem. Então, Papai do Céu é muito sábio quando pede misericórdia, compreensão, perdão de qualquer falha alheia. Porque é muito difícil a gente corrigir os nossos, gente. Ainda vamos querer que o outro corrija o dele, ou a gente se achar, né, que pode, no lugar dele, corrigir os defeitos dele. Será? O nosso orgulho e nossa vaidade, eu costumo usar aquele termo assim, ó, escama nos olhos e tampões nos ouvidos, né? Porque realmente o orgulho e o egoísmo cega. E o orgulho junto com a vaidade, ele se torna uma coisa um outro sentimento que se chama presunção. Então, eu suponho, né, por conta do meu orgulho e da minha vaidade, que já se formou numa presunção, que eu sou melhor do que elas. Eu não tenho defeito, não. É tudo vocês que têm, eu não tenho, não. E é um grande engano, uma grande mentira, porque todos nós aqui temos os nossos defeitos. E nós, com os nossos defeitos, a gente irrita o outro também. Qualquer trabalhador espírita aqui pode, de repente, não simpatizar com uma ação minha, uma atitude minha, um jeito meu, assim como vocês. A gente está em grupo e isso é totalmente normal. Mas o que deve ocorrer entre nós aqui, nós trabalhadores, em qualquer lugar, é a compreensão. Isso é antídoto para tudo. Nesse final de semana, a gente teve a oportunidade de fazer perguntas para um espírito que veio aqui. E o antídoto para tudo na vida, eu acredito, é a compreensão, a paciência e a tolerância. Para tudo, gente. Para evitar doenças. Não é apenas só para não ter essa bagagem aí do julgamento, né, que a gente faz do próximo, não. Para tudo, tolerância, compreensão e paciência. Nós devemos exercitar isso dentro de nós. Cada dia, cada circunstância que, né, a raiva vem, a ira vem porque a coisa não está do nosso jeito, ou, enfim, paciência, tolerância, compreensão. Sempre. Então é isso, o orgulho é que nos faz acreditar que a gente é melhor que o outro. E, no entanto, não é uma verdade, né? A gente tem que compreender, gente, que cada criatura, qualquer ser aqui do nosso universo, ele oferece o que ele tem. Ele realiza aquilo que ele sabe, conforme a maturidade e a evolução que já conseguiu alcançar. Cada um de nós temos um nível moral, um nível até de maturidade dessa encarnação e um nível de maturidade espiritual, de moral espiritual. E cada um vai agir conforme isso, dentro daquilo. Então, às vezes a gente vê uma coisa na TV, fica horrorizado, mas é bem, está aí dentro disso. Cada um está dentro de um grau espiritual e moral, né? E de maturidade nessa vida terrena. Então, a gente deve compreender, não é verdade? Simplesmente compreender. É fácil? Não, porque a gente já julga, se fosse com meu filho, se isso acontecesse com meu filho, a gente já vai criando, né? Mas a gente precisa exercitar esse outro lado. E, como disse no Evangelho, quando a gente aponta um defeito do outro, a gente critica o outro por uma determinada ação, gente, muito cuidado. Porque a vida, a Terra é redonda, né?
é como se naquela circunstância você pode também cair naquele erro do outro. Possivelmente, por criticar, apontar um erro do outro, a vida vai te levar a situações, né? É só questão de tempo. Você cair na mesma, semelhante à mesma situação para ser testado, se você não vai cair também. Isso podem ter certeza. Já não viram isso acontecer? A pessoa que falava e fez igual? A pessoa que apontava o erro do outro, de repente aconteceu com ele ou com a família alguma situação parecida? Para morder a língua que não tem osso, né? Já. E também, depois eu quero editar, já que vocês gostaram dos meus versinhos aí, eu vou falar um depois, que eu fiquei horrorizada, foi na sexta-feira passada. Eu vou contar essa história depois. Aí, assim, a nossa casa, ela tem um estudo da personalidade que é fantástico, porque faz você compreender um pouquinho o ser humano, né? O teu próximo. E isso te ajuda muito na evolução. Eu convido todos a conhecerem esse conhecimento. O SOS Emocional vai começar agora no segundo semestre, em agosto. Venham. Uns já conhecem o que eu vou falar, outros vão pela primeira vez ouvir. Nós temos pessoas do grupo emocional, do ativo e do teórico. São pessoas totalmente diferentes, que vão ver a vida de uma forma totalmente diferente. Então, eu conheço uma pessoa da minha família que é emocional, e quando ela observa uma certa frieza, uma certa distância do comportamento de alguém, ela meio que já chama atenção, já fica de anteninha ligada. Por quê? Porque ela é tão emocional, ela é tão prestativa, ela quer fazer tanto bem ao próximo, que quando ela vê alguém não fazendo, ela se aterroriza. E aos poucos eu tento explicar para ela, olha, mas o neurocirurgião que opera lá 12 horas, né, um cérebro lá, um tumorzinho, ele não pode ser muito emocional, porque se ele for muito emocional, ele não vai nem ter coragem de, né, botar o bisturi, usar martelo, usar serrote, sei lá, tudo que eles usam, né, para uma cirurgia, na verdade, com osso, né, com serra, enfim. Então não dá para ter tanto emocional. Cada um veio numa base para fazer o seu melhor aqui, cada um contribui da sua maneira. Né? Então, isso é muito importante a gente saber, tá? Então, o que eu quero dizer? Essa pessoa emocional, ela acaba, pela ótica emocional dela, julgando os outros. Mas eu pergunto, será que esse médico neurocirurgião, que nem olha para as pessoas praticamente, ele é muito fechado, concentrado ali, não dá aquela atenção, ele não é aquela receptividade toda, mas ele é uma excelente pessoa, não faz mal para ninguém, faz a sua cirurgia muito bem feita, com todo amor e carinho, aquele ser humano, quer resolver a situação daquilo ali. Será que o Papai do Céu vai julgar ele por um ato não muito emocional dele por exemplo, não abraçar as pessoas no seu consultório quando, né, é recebido? Será que o Papai do Céu vai julgar ele por isso? É isso? Compreender o que eu quis dizer ou eu não me fiz entender? É que eu quero dizer assim, as ações, elas vão ser... Não existe um peso e uma medida para todos nós. Porque o nosso julgamento para o Papai do Céu vai ser conforme o bem que a gente fez e o nosso nível de consciência. O nosso nível, porque se a minha consciência já me cobra ser melhor, fazer o bem, não sei o quê, e eu não faço, aí sim eu vou ser mais culpado. Mas se eu não sou tão cobrado e não sei tanto, porque tem aquele ditadozinho, né, quem mais sabe mais será cobrado, aí é tudo diferente. Então não tem uma regra, não tem uma medida que vai servir para todos nós. Cada um conforme o seu grau de maturidade, de entendimento, de consciência, e conforme a sua base, sim, conforme você vê a vida. Se você não é muito emocional, o Papai do Céu não pode cobrar de você que você não era tão emocional assim aqui. Lógico, tudo tem um limite, né? Um ponto de equilíbrio. Então tem que ficar dentro daquele ponto de equilíbrio, nem mais nem menos. Mas, né, não tão racional e não tão emocional. Um equilíbrio. Compreendem? Então... os julgamentos vão ser diferentes, com toda certeza. E aí, a vida pede cautela, né? Porque a gente vê as pessoas estressadas no trânsito, brigando por tudo, ninguém mais tem paciência com nada, tolerância com nada. Enfim, a vida está pedindo cautela, gente. Cautela, bom senso, prudência e, como eu falei, vamos exercitar, né? Compreensão, tolerância, paciência, que é bom para todos nós, não para mim, para ela, para todos nós, para inclusive evitar doenças. Certas doenças, foi nos dito aqui, que vêm por excesso de raiva, excesso de irritação, excesso de tantas outras coisas que só fazem mal para a gente mesmo. E assim, tem várias histórias de julgamento
que na internet são muito engraçados e bem comuns, muitos já conhecem. Mas antes eu quero falar de uma coisinha que eu lembrei aqui. A gente também, na questão de julgar, tem duas situações que eu quero falar. Uma é do prazerzinho, que eu gostei dessa palavra, que dá de você acusar o outro, né? Parece que eu tenho que diminuir o outro para eu sobressair, como perfeito. Consegue entender essa palavra, prazerzinho? Tem gente que tem esse prazerzinho, sente isso, de queimar o filme do outro. E isso, se alguém se enquadra aqui, não estou condenando ninguém nem julgando. A gente precisa se policiar, querer se melhorar, querer diminuir isso em nós, essa sensação de satisfação em ver o erro do outro. E outra coisa é que a gente muitas vezes, vamos supor a dona Sandra agora é minha filha e quebrou a janela dela. Ah, mas como é minha filha, daí sabe, né? O julgamento não vai ser o mesmo. Porque se fosse o filho dela quebrar a minha janela, aí ia ser diferente. Então, ou seja, a gente também comete o erro do julgamento ser diferente quando está relacionado ali pessoas que a gente ama, né? Que é do nosso convívio. Outra situação de engano, né? Aí tem uma historinha na internet que você já deve ter visto falar, que é do coelho e do cão, né? Dois vizinhos compraram, um comprou um cachorro, daí o outro no outro dia foi lá comprou um coelho, a pedido do filho também, que queria um animalzinho. Aí esses dois animaizinhos se criaram juntos, era muito amigo e tal. E num belo dia, né, numa sexta-feira à noite, o cachorro aparece com o coelho todo cheio de barro e morto na boca. Coitado do cachorro, o cachorro apanhou, né? Apanhou muito do dono porque eles ficaram preocupadíssimos que o cachorro deles tivesse matado o coelho. E o que o vizinho vai nos dizer? E o que o vizinho vai nos dizer? O que eles fizeram? Deram um banho no coelho, botaram o coelho bonitinho morto lá na casinha e ficaram quietinhos, né? Daí, de repente, deu domingo à noite, a campainha batendo, o vizinho apavorado, assustado, branco, né? Parecia uma cera. Por quê? Alegando que, eu não sei o que aconteceu, vizinho. Antes de eu viajar no final de semana, na sexta-feira à tarde, o nosso coelho apareceu morto. Eu enterrei o coelho. E aí agora o coelho aparece limpinho e ainda dentro da casinha. Quer dizer, olha só, né? O julgamento todo errado dos donos do cachorro e ainda o cachorro apanhou e levou a pior, né? Tem mais uma também. O médico foi chamado às pressas para fazer uma cirurgia no hospital. E aí o pai xingou, né? Que demora, né? O senhor não tem filho não, para não se preocupar com o filho dos outros? É sua função estar aqui no hospital para atender as emergências. E o médico, né, sorridente, calmo, prudente, disse, senhor, vou fazer o possível para salvar a vida do seu filho, mas saiba que depende também da ajuda de Papai do Céu lá em cima. E foi operar o filho lá, que estava bem mal de saúde. Acabou a cirurgia, ele veio, olha, eu estou um tanto atrasado, a enfermeira vem falar da situação do seu filho, mas ocorreu tudo bem na cirurgia. Ele ia virando as costas e saindo, e o pai dá-lhe, né, a xingar você mesmo, né, não pode você mesmo me dar mais orientações sobre o meu filho? É um insensível mesmo? E começou a xingar o médico. O médico saiu e a enfermeira veio. Olha, senhor, seu filho passa muito bem, diferente do filho dele. Ele está indo para o velório terminar de sepultar o corpo do filho que morreu num acidente. Né? Então a gente não sabe das circunstâncias todas, né? Tem mais uma também que é muito falada, a roupa no varal, né? A vizinha sempre xingava os lençóis sujos da outra vizinha, né? Olhava da janela, meu Deus, essa vizinha não sabe lavar esses lençóis, né? E não sabe, tem que ensinar essa vizinha a lavar esses lençóis sujos, né? E aí todo dia era a mesma crítica, ela não sabe lavar roupa essa mulher, né? E né? Criticando a sujeira das roupas, né? Um belo dia ela acorda e disse, finalmente aprendeu a lavar roupa, né? As roupas estão limpas. Aí o marido diz, não, minha querida, foi eu que acordei mais cedo e limpei as janelas. Quer dizer, as janelas dela que eram sujas e não a roupa do vizinho, né? Então a gente tem que ter muito cautela, muito cuidado mesmo. Aí a historinha que eu ia comentar com vocês é que tem um programa aqui de Blumenau, de uma rádio, que eu quase entrei em pânico, porque eu não sabia o telefone da rádio para ligar urgentemente para aquela rádio. As funcionárias tinham ido embora e eu estava lá ainda, lá de onde eu trabalho, e aí eu estava ouvindo o rádio, né, que estava sintonizado naquela estação lá. Aí eu não lembro agora o nome do programa, gente, eu sei que é um programa assim da AM, tá? E aí as pessoas mandam uma carta lá, pedindo orientação do que fazer com determinado problema. 3 pessoas ligaram, bendito Deus, né? Que 2 pessoas ligaram depois da primeira.
Porque eu não sabia o telefone da rádio e eu queria muito ligar. Para que aquela primeira opinião não tivesse ficado marcante para aquela pessoa que pediu essa ajuda, né? Que não ficasse só aquela opinião. Era uma história mais ou menos assim. Um casal que teve um filho, o filho se tornou homossexual, né? Na adolescência, enfim, veio a homossexualidade. Preferiu não, é uma questão realmente orgânica, né? Orgânica e mental. Com relação ao homossexualismo, eu não sei muito, não posso falar. Mas tenho certeza que a Natasha Vota Gomes, que é aquele espírito que se manifesta aqui, vai nos trazer muito aprendizado sobre isso. Muito. O que a gente deve, até o momento, é respeitar. Porque ela mesma disse na sua psicografia aqui que o preconceito é pura falta de conhecimento. E aí, a mãe pedia ajuda porque o pai desprezou esse filho. E o pai estava nos últimos dias de vida e ela não sabia o que fazer. Ela queria ver o perdão do filho e do pai. Porque até depois da expulsão do filho de casa, o pai nunca mais teve contato, mas a mãe nunca perdeu contato, né? A mãe amou o filho do mesmo jeito, com certeza, e assim deve ser. E aí ela não sabia o que ia fazer com isso, né? Com essa situação, se ela levava o filho lá, se não levava. Aí a primeira mulher, pelo que eu entendi do depoimento, ela deu a entender que não precisaria o filho ir atrás, não, que esse pai ia atrás dele. Esse pai ia pedir para ver esse filho antes de morrer. Aí ela usou um versinho lá, né? Aqueles ditados populares, que eu vou ser obrigada a dizer aqui. Porque quanto mais a gente se arrebaixa, mais a gente mostra, vocês sabem a palavra, né? O bumbum, né? Quanto mais a gente... E aí eu fiquei apavorada, porque eu pensei, meu Deus, né? Dias de vida ali, a gente não sabe quanto tempo tem esse homem, né? E essa mulher ainda vai dar essa opinião. Mas com a graça de Papai do Céu, veio duas mulheres maravilhosas, que pode ser da religião que for, católica, evangélica, espírita, o que for, mas elas souberam ser sábias. E disseram, vá levar teu filho sim para pedir perdão para esse pai, ou para perdoar esse pai, ver esse pai, seja lá o que for, porque a parte dele ele fez. Se ele vai receber o perdão desse pai, se o pai vai expulsar, vai mandar embora, não importa, mas ele fez. Porque ainda é tempo de fazer. Então, graças a Deus, essas duas pessoas ligaram para dar esse tipo de conselho para essa mãe. Porque eu fiquei apavorada com a questão orgulhosa do primeiro depoimento. Não é questão de julgamento, tá? Não estou julgando essa senhora. Mas a gente percebe, não estou julgando a senhora, estou julgando a ação dela. O que ela falou foi um tanto orgulhoso, na minha opinião, e que poderia, sabe, totalmente influenciar essa pessoa a não levar o filho lá e não resgatar isso em vida, né? Esse pai e esse filho, né? Porque aí a gente vai analisar. Pode colocar os meus videozinhos lá. Aí eu vou ligar aqui, né? Porque assim, a gente fala tanto de... Deu. Não, tá certo, é para vocês, né? Não é nada de slide, é só... A gente vê essas figurinhas no Facebook, tá? E todo dia a gente recebe isso, quem tem Face aqui, ou quem tem e-mail, enfim, não sei de que forma recebe, e a gente acaba não prestando muita atenção nisso, né? Então, como eu falei, esse pai, com relação ao homossexualismo, em que tempo que ele viveu? Qual foi o ensinamento que ele teve? Então a gente não pode julgar esse pai. Os tempos hoje são outros, isso está mais natural para a sociedade. E vai ficar mais natural ainda, com certeza, conforme o conhecimento vai vindo, né? Porque tem um porquê e não nos cabe julgar, e sim aceitar e amar quem seja quem for, né? Então pode mudar ali o vídeo ali para mim, faz favor. O maior ensinamento, né? O maior mestre que já esteve por aqui, a pessoa, o espírito mais perfeito, o espírito que é para ser nosso modelo e guia, nos diz isso, ó. Ame ao próximo como a si mesmo. Então, ame, sempre, né? Muda de novo lá. E o Chico, né? Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento é não julgar. Definitivamente não julgar a quem quer que seja. Outro grande ensinamento. Muda para mim. Madre Teresa, né? Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Mais um. Pode mudar. E esse aqui, então, é o mais perfeito de todos, assim, no sentido da complexidade, né? Da profundidade. Antes de julgar alguém, devemos conhecer todo o seu passado, desde seu nascimento, e ainda conhecer todas as suas encarnações anteriores,
para saber entender as razões que levaram esta pessoa a cometer determinada ação. Alguém consegue conhecer em profundidade a vida de uma pessoa nessa encarnação e ainda nas suas outras? Não. Ninguém. Então é impossível a gente julgar. É perda de tempo a gente julgar e a gente tem que se policiar e se combater. E outra coisa, todos esses aqui, Joana de Ângeles, né, que é a mentora espiritual do Divaldo, Chico Xavier, Jesus Cristo, a Madre Teresa, são espíritos nobres, né? São espíritos assim elevados. E vê, quanto mais humilde é o espírito, menos ele julga. E o nosso caminho é para lá, gente. É seguir esses modelos aqui. É eles que a gente deve seguir, ok? Muito obrigado para todos, então. Obrigada, Wanderleia. Obrigada, espiritualidade, por nos envolver com tanto carinho. Bom, vamos nos manter quietos, serenos, com a mente bem tranquila. E vamos ouvir a oração que a Wanderleia irá fazer e caminhar calmamente para a sala de fluidificação. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, nossos anjos guardiões, que possamos refletir por toda a nossa vida terrena sobre a questão do julgamento, Senhor. Somos pequenos e falhos ainda, mas estamos na caminhada da melhora, do bom combate. Se já podemos perceber essa nossa falha, que ainda julgamos o nosso irmão, criamos um conceito sobre ele, queremos muitas vezes diminuí-lo diante de outras pessoas, que possamos severamente combater, vigiar e combater. Sabemos que teremos toda a ajuda necessária, todo o alerta dos nossos anjos guardiões para esse combate. Que Deus possa nos dar força, coragem e perseverança nessa caminhada, nessa luta, para nos tornarmos melhores. E um dia sermos iguais a esses irmãos que vimos agora por último, que só transbordam amor, transbordam paciência, transbordam tolerância, compaixão, indulgência, enfim, nobres sentimentos que ainda não temos no dia a dia. Obrigada por tudo e assim seja.